Boa noite, crianças, tudo bem? Hoje a Pro vai continuar o livro que se chama Clube do Esqueleto. A Pro vai ler o capítulo 2 para vocês hoje, tá bom? Vamos lá? O capítulo 2 se chama O Dedo Magnético. A turma escolheu a biblioteca para nossa primeira reunião secreta, porque a vigilante ela era surdinha e não enxergava 2 palmos adiante do nariz. Depois de tudo combinado, nós subimos a escada do segundo andar, um de cada vez, para ninguém desconfiar. Primeiro eu entrei sozinho na biblioteca. O sino da porta tocou e Dona Colinha, a vigilante, botou os óculos para ver quem era. Enquanto ela estava de costas falando comigo, a turma ia se enfiando pela abertura que eu deixei e se escondendo por trás da última estante, no fundo da sala. Então, eu peguei um livro e botei o meu cartão em cima da mesa para carimbar. Depois, eu fui andando para a saída. Fecha a porta, meu filho, disse ela sem nem olhar. E eu fiz isso mesmo, só que fiquei do lado de dentro e fui direto lá pro fundão. Atrás da última estante, os outros membros do clube esperavam sentados no chão para começar a reunião secreta. Bem na nossa frente era o lugar da letra Z, com os nomes gozados de autores de livros. Tinha Zaratrusta, Zebedeu, Zirofante, Zoroastro. Eu empilhei os 4 para servir de mesa para o nosso diário. Foi nessa hora que a tempestade despencou e deu de entrar chuva pela última janela, que ficava ali do nosso lado. A vidraça começou a bater. O Pedrinho levantou depressa e foi fechar. De repente, um tremendo de um raio riscou o amarelão lá fora e veio apontar direto em cima do Pedro. E a gente viu, apavorados, que ele foi ficando transparente, com o esqueleto brilhando por dentro como se fosse radiografia. Com o choque, o Pedrinho foi jogado para trás. Acende, apaga, a brilhosidade indo e vindo. Com 1001 esponjas de aço! Explodiu o Daniel, que tinha pegado a mania de repetir comerciais de TV, quando ficava empolgado. O que aconteceu comigo? Perguntou o Pedro, ainda atordoado. Virou anúncio luminoso, avisou o Luiz, rindo de puro nervoso. E o Pedro ali, estatelado no chão, descorado feito água. A caveira no fundo brilha-desbrilha, feito pisca-pisca. Com 444 pneus de aço, praguejou o Daniel. Dessa vez você virou farol de neblina. Agora a coisa é séria, eu falei. Desta vez vai ser difícil consertar o estrago. O primeiro galho é disfarçar o Pedro, que com essa pinta de vagalume vai criar a maior confusão na escola, apontou o Luiz. Ele pôde ficar aqui mesmo, na biblioteca. É mais seguro e tem bastante lugar para se esconder. Mas até quando? Eu falei. Até a gente descobrir um jeito de desraiar ele, respondeu a Camila. Com 51 corcovas de camelo, isso me deu uma boa ideia, anunciou o Daniel. É só fazer exatamente o que o professor Elesbão ensinou na aula de física. Só o Daniel e o Luiz tinham assistido a tal aula. O resto da turma tinha cabulado. O Luiz pegou a ideia no ar, ajeitou os óculos como quem vai fazer um discurso e despejou. Raio é eletricidade. O Pedro deve estar eletrificado. A solução é isolar ele. É isso mesmo, concordou o Daniel. Mas onde é que a gente vai achar tanta fita isolante para enrolar o Pedro? O Pedrinho já estava se desesperando. Ele não entendeu nada do que o Luiz e o Dani conversavam. Todo mundo fala menos eu, protestou. Ninguém pergunta o que eu quero. Não reclama não, Pedro. Você até que ficou melhor desta vez. Transparente e acende e apaga como enfeite de Natal. Mais um pouco mais para comercial de terror, ainda gozou o Daniel. O Pedrinho perdeu a paciência. Já recuperado da tonteira do choque, levantou o braço e apontou um dedo de gelatina com os ossos certinhos lá dentro. Falange, falanginha e falangeta, pro desaforado do Daniel. Você me paga assim que eu ficar inteiro de novo. Na mesma hora, os botões de metal do blusão do Dani foram arrancados. Pularam longe, indo grudar na mão caveirosa do Pedrinho. Fascinante, reagiu o Luiz. Temos dessa vez um esqueleto magnético.
O Pedro se virou para o Luiz e piscando feroz, repetiu o gesto. Os óculos de aro de metal do Luiz voaram do nariz dele, quase arrancaram suas orelhas junto. Sua geleia de mocotó, você fez isso de propósito, acusou o Luiz. O intervalo estava no fim e os membros do Clube do Esqueleto tinham que voltar para a classe. O Pedro ia ficar escondido atrás da estante dos Zs. E eu também, descrevendo os novos acontecimentos do nosso diário secreto. O Daniel, a Camila e o Luiz saíram depressa e fecharam a porta de novo. A dona Colinha escutou o sino, botou os óculos e olhou para a entrada, mas não viu ninguém. Deve ser o sinal lá de fora, esse meu ouvido é sensível demais, disse ela sozinha. Então saiu da biblioteca trancando a porta. E assim, logo na primeira reunião secreta, nós topamos com uma nova aventura mais maluca que a primeira. E aí, gostaram do capítulo 2? Ficaram interessados? Amanhã tem mais. A história continua. Beijos. Até mais.